Aleluia, Jesus Cristo. Nós vamos adorar o maravilhoso nessa noite. Nós vamos chamar a presença do desejável nessa noite, que é o Senhor nosso Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há, não, não há, não. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. E maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como eu espero, como espero um dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Só igreja, só igreja. E maravilhoso,
tua presença. Ele é maravilhoso e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. A face do meu amado, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Meu amado, Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aplauda Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Hoje o pastor Cláudio Gama está conosco. Foi feita uma logística grande para estar aqui. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Uma coisinha, o estacionamento está lotado. Nós temos o segundo estacionamento da igreja. Eu queria que tomasse também cuidado aqui, porque você pode colocar seu carro e descer. Aqui já está cheio, está chegando mais gente. E venha, cabe muita gente, pode pegar suas caravanas e vir, que vale a pena. É a palavra de Deus sendo pregada todos os dias. E nessa noite não vai ser diferente. Quero chamar o pastor Cláudio Gama. Nessa noite nós vamos orar. Estamos felizes em receber o Senhor, pastor, pregador da palavra de Deus, e a igreja do Senhor, aquele que pode ficar de pé, aquela que pode ficar de pé, cidade de Mariporã, cidade de Atibaia, tudo junto aqui, as igrejas, todos estão aqui de vários lugares, vieram para ouvir a palavra de Deus e já agradecer pela tua vida. Obrigado. Amém, pastor? Vamos orar? Eu queria que você orasse. Se você puder pegar na mão do seu irmão, sinal de comunhão, para a gente andar esse ano de 2026, no sinal de comunhão, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, momento especial, momento, meu Deus, da palavra do Senhor. O Senhor é a palavra é do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, meu Deus, por o Senhor proporcionar esses 12 dias. Obrigado, meu Deus, por o Senhor proporcionar, meu Deus, a todos que, meu Deus, que vieram pela fé ouvir a tua palavra. Aqui, meu Deus, tem centenas, meu Deus, de vidas, homens e mulheres, Senhor, que não, meu Deus, não abrem mão da tua palavra. Então, Pai, nessa noite, continua, Senhor. Derrama mais, Senhor. Derrama mais, Senhor, sobre esse lugar.
Está escrito na tua palavra, Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos, Senhor, e do céu vem poder. Então, meu Deus, derrama do céu, meu Pai. Derrama, Senhor, quebra toda preocupação, quebra todo bloqueio. Que eles não, meu Deus, abram o celular. Que eles não se preocupem com o amanhã. Que eles vivam essa hora, esse momento. Porque agora o Senhor vai falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. E toda barreira, e todo impedimento seja quebrado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Está com o Senhor. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Meus amados, a paz de Cristo, minha gratidão ao Senhor por sua amabilidade para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar neste santuário convosco, celebrando o seu precioso nome, e com a dádiva de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Externar o meu tributo de gratidão a Deus pela vida, pela família e pelo ministério do pastor João Marcelo. Agradecê-lo muitíssimo. Tem Marcelo, não tem? É José Marcelo? José Marcelo. E ele é o João. É o João. É. Então, começa com J. Só falta ser pai e filho, né? Quero agradecê-lo muitíssimo pela confiabilidade, pela generosidade, pela amabilidade, cedendo o vosso altar e permitindo-me cooperar com o seu muito digno, seu honrado e seu frutífero ministério, acolhendo-me aqui de uma forma muito meritória, muito honrosa, estendendo sobre a minha vida suas mãos sacerdotais, ministeriais, pastorais, e abençoando-me no dia de hoje, permitindo-me servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre vós, que a boa mão do Senhor continue lhe sustentando, que os céus estejam sempre trabalhando em seu favor, dando-lhe saúde e longevidade até Cristo voltar. Cumprimentando Vossa Senhoria, eu cumprimento a diretoria da igreja, os obreiros da mesma, que ao vosso lado ajudam a cuidar da igreja de Cristo nesta cidade. Agradecer a Deus pela vida do João, que foi o instrumento que Deus usara com a sua bênção, mediando a nossa vinda aqui, que os céus venham recompensá-lo em Cristo. Já é casado? Mas vai casar. A grande recompensa desse gesto, você me trazer aqui, é que você será pai de 12 filhos. É um janeiro profético, anota aí. Alguém gritou aí, eu acredito em milagres. Alguém acreditou aí, acredita em milagres. Glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. Apocalipse 4, versículo de número 1. Se você o achou, você pode dizer graças a Deus. Só quem conseguiu almoçar no dia de hoje, quem achou, diga graças a Deus. Quem ainda pretende jantar, diga graças a Deus. Acho que está mais forte. Então, vamos ao texto bíblico, diz assim a Bíblia. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que,
como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Eu vou pedir 2 generosidades aos irmãos. A primeira delas, por bondade, assentai-vos. E a segunda, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós hoje estamos situados no livro do Apocalipse, e utilizando o 4º capítulo, especialmente o 1º versículo. Os senhores já sabem, mas não custa lembrar, que o livro do Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. Porém, este conceito das revelações de Jesus Cristo, a primeira ideia imediata que nós temos são as revelações das coisas futuras. Haja vista que o livro do Apocalipse é dividido pelo menos em 3 partes, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Isto é uma verdade, mas esta verdade não se encerra aqui, porque o livro do Apocalipse não é apenas um livro das revelações das coisas futuras, mas também é uma revelação de Jesus Cristo. Haja vista que quando você lê o capítulo 1, versículo 1, já vem no 1º versículo toda a definição do livro do Apocalipse, dizendo revelação de Jesus Cristo. Essa expressão revelação de Jesus Cristo, ela tem 2 dimensões. A primeira dimensão é que Jesus está revelando todo o planejamento profético, escatológico, divino. Também, a segunda dimensão é que é uma revelação do próprio Jesus. E o livro do Apocalipse, ainda que a maioria ache que é só um manual profético, equivoca-se resumindo o livro do Apocalipse apenas como manual profético. O livro do Apocalipse, além de ser um manual profético, ele também é um manual totalmente cristocêntrico. Porque quando a Bíblia diz revelação de Jesus Cristo, não é somente aquilo que Jesus está revelando, das coisas que foram, das coisas que são, das coisas que hão de vir, mas é uma revelação dele mesmo, da pessoa dele, da natureza dele, da graça dele, do amor dele, da autoridade dele, do poder dele, da obra dele, do ministério dele, da revelação dele. Haja vista que o Apocalipse começa com Jesus Cristo e o Apocalipse termina com Jesus Cristo. E no livro do Apocalipse você tem a possibilidade de visualizar várias facetas da revelação de Jesus Cristo. Ele aparece como o Cristo redivivo no capítulo 1, andando no meio dos candeeiros de ouro, aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, mas ele também é apresentado no livro do Apocalipse como a resplandecente estrela da manhã. Ele também é representado na Bíblia Sagrada, no Apocalipse, como grande resgatador da igreja. Ele também é apresentado como grande juiz no livro do Apocalipse, e no capítulo 5 do Apocalipse apresenta 2 facetas de Jesus que revela toda a ação ministerial dele na execução do plano salvífico, porque no capítulo 5 vai apresentar Jesus simultaneamente como um cordeiro
e como leão, mostrando ele como servo sofredor que morreu na cruz do Calvário, mas como leão, o triunfante que venceu a morte, venceu o pecado, venceu a enfermidade, venceu o mundo, venceu o inferno, venceu as doenças, venceu o diabo e triunfou na cruz do Calvário, doando seu sangue e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Logo, quando você pega a totalidade dos 22 capítulos do Apocalipse, é possível você visualizar um rio de sangue cortando todo o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse não é só um livro de juízo, mas é um livro salvífico, é um livro redentor, é um livro reconciliador. Eu estou dizendo tudo isso para conectar a vocês no versículo que nós lemos, porque o capítulo de número 4, e que nós lemos, ele dentro do cenário profético, escatológico, divino, apresentado no capítulo 4, todo o cenário vai ser desvendado a partir de agora, dentro do céu. Porém, abro aqui um adendo para conscientizá-los, que eu não vim aqui hoje fazer uma ministração escatológica para você, falando de escatologia das coisas do tempo do fim, ainda que eu esteja utilizando um livro totalmente escatológico. Mas a minha proposta hoje é aqui olhar para este versículo aqui e convidá-los, à luz da Bíblia, a fazer uma viagem na alma deste servo de Deus que é João. João, fazer uma viagem na sua alma, entender um pouco o que está acontecendo dentro dele, mas ao mesmo tempo entender aqui a metodologia do Cristo, como Jesus age diante de uma contradição humana. Qual é a metodologia do céu quando você está sendo injustiçado na terra? Como o céu trabalha quando alguém te persegue, te captura e tenta te matar? O céu fica em silêncio? O céu age? Qual é o teu destino? É aquilo que os teus inimigos programaram ou que o céu já determinou? Este versículo vai nos possibilitar tudo isto aqui. Falando em João, os senhores já sabem, mas não custa lembrá-los, João, de todos os discípulos que acompanharam Jesus, de todas as pessoas que acompanharam a pessoa de Jesus na face da terra, do sexo masculino, João foi o discípulo mais fiel a Jesus Cristo. Não teve outro discípulo, outro apóstolo que convivera e que seguira os passos de Jesus, que fora tão fiel quanto João. A prova disso é João 19, Jesus na cruz do Calvário morrendo. Todos que acompanharam Jesus do sexo masculino abandonaram Jesus. O único que permaneceu fiel ao pé da cruz fora João. E Jesus chega até a apresentá-lo a Maria, dizendo: eis aí o teu filho. João, por causa da sua fidelidade a Jesus, e não somente por causa da sua fidelidade, vale salientar que todos que tiveram acesso à pessoa de Jesus, João foi o único que descobriu em terra o acesso ao coração de Jesus. Foi o único que conseguiu, dentro da essência da comunhão, da relação, da interação, penetrar o coração de Jesus. Haja vista que a Bíblia vai dizer por 3 vezes que João era o único que deitara a sua cabeça no peito de Jesus. E a cena, o ato de deitar, não é apenas físico-corporal. Isso significa um nível de intimidade, porque não é qualquer pessoa que deita a cabeça no seu peito. Só quem é muito íntimo teu, ou teu cônjuge, ou teu filho, ou filha, ou teu pai e a tua mãe. Mas estranhos não deita a cabeça no teu peito. Só que esse gesto corporal, ele tem uma dinâmica mais profunda,
porque a mente de João, o cérebro de João, a estrutura craniana fica no peito, mas o interior do cérebro, que comanda todo o corpo, vai para dentro do peito de Jesus. Isso é intimidade, intimidade. E João foi o único que alcançou isto. E por causa disso ele foi alcançado com algumas prerrogativas divinas. Deus o honrou. Dentre elas, narrar o Evangelho de Jesus segundo João. Escrever 3 epístolas segundo João. Ser pastor na igreja em Éfeso, João fora. E além disso, ter a revelação do Apocalipse que Jesus lhe dera. Além disso, João foi agraciado com outras prerrogativas, porque todos os apóstolos de Jesus morreram de forma muito trágica. O único que morreu de morte natural e de velhice fora João. Ainda assim, diz os entendidos no assunto, na história da igreja, que em algum momento João fora capturado por causa da sua fé, lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e de uma forma miraculosa, João conseguiu escapar e sobreviver. Este João agora, ele é o nosso referencial, e nós vamos trabalhar sua ideia, sua expressão comportamental, sua vida, seus algozes e a sua experiência com Cristo aqui neste versículo, o versículo de número 1 do capítulo 4 de João. João está exatamente aqui agora, geograficamente falando, ele está dentro de uma ilha que a própria Bíblia vai nos apresentar, que é a ilha chamada Pátimo. Ilha chamada Pátimo, dentro da cultura da época pelos imperadores, era a prisão perpétua da época. Quem fosse capturado e jogado ali, não tinha probabilidade de soltura e terminava seus dias mortos ali. Haja vista que a ilha chamada Pátimo era designada para os piores criminosos da época. E João foi capturado e preso na ilha chamada Pátimo. E ele vai dizer a razão por que ele fora preso ali. E ele vai dizer que não foi delito, que não foi rebeldia, não foi mentir. Ele vai dizer que ele foi levado para a ilha chamada Pátimo por 2 razões. Primeiro, por causa do seu compromisso com a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, em honrar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, foi a primeira razão que ele foi lançado na ilha Pátmos. E a segunda razão, ele vai dizer, ele diz isso no capítulo 1, versículo 9, que foi por causa do seu testemunho acerca de Jesus Cristo. Então ele vivia a palavra e testemunhava de Jesus. Testemunhava de Jesus e obedecia a palavra. Ele se alimentava da palavra e professava Jesus. E por causa da sua fé em Cristo, ele fora capturado. Capturado pelo pior e maior imperador e perseguidor de cristãos contemporâneo de João, Domiciano. E o imperador vai capturá-lo, pelo menos com 3 objetividades. A primeira objetividade é silenciar a voz de João. A segunda objetividade é cortar o vínculo de relacionamento de João com os demais cristãos. E a terceira objetividade é afastar João da presença de Jesus, para João ficar totalmente alienado. Aí está João na ilha chamada Pátimo. Só que quem serve a Deus, quem dirige os seus passos, não é um império, não é a terra, e não são as circunstâncias da vida, porque a Bíblia vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E está João na ilha chamada Pátimo,
então os céus entram em movimento. E os céus entram em movimento, e João vai viver uma êxtase espiritual. Esta êxtase espiritual é chamado por João na Bíblia Sagrada de arrebatamento de espírito. João vai viver isso por 3 vezes. 3 vezes ele é arrebatado em espírito. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas num conceito bem simplório, o arrebatamento de espírito é o deslocamento de toda a essência da sua personalidade, que Paulo chama do homem interior, composto de alma e espírito, que se desloca do seu homem biológico. Seu homem biológico fica em terra, e esta essência do seu homem espiritual, emocional, adentra uma dimensão espiritual para viver o sobrenatural. É nesse contexto que João é arrebatado em espírito. E neste arrebatamento de espírito, ele vai ter uma visão do Cristo vivo andando no meio de 7 candeeiros de ouro. E depois que ele tem essa visão do Cristo vivo, Cristo falando com ele, Jesus então vai lhe doar pessoalmente, via uma revelação espiritual, numa metodologia cristocêntrica. Jesus vai dar para ele, no capítulo 2, capítulo 3, as 7 cartas para ser endereçada aos 7 líderes da igreja da Ásia. Está João na ilha chamada Pátimo. Guarde bem isso, uma prisão perpétua, com o objetivo de silenciar João, com o objetivo de tirá-lo da comunhão com os crentes, e com o objetivo de romper a sua aliança com Jesus. Mas para você entender como Deus trabalha, para como você entender que Deus transforma a maldição em bênção, para você entender que Deus transforma desgraça em graça, para você entender que Deus transforma a tragédia em triunfo, para você entender que a veracidade bíblica, que nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Porque Domiciano, historicamente, prendeu João para acabar com a vida de João. Sabe o que a história diz? Que Domiciano morreu antes de João. E ao morrer, o imperador mudou. E ao mudar o imperador, João recebe carta de alforria e volta para o meio dos crentes para fazer o que mais amava: cumprir a palavra de Deus e testemunhar de Jesus Cristo. Porque Deus tem a habilidade de transformar toda maldição em bênção. Diante disso, chegamos ao capítulo 4, onde geograficamente João está numa ilha chamada Pátimo. Agora veja o que acontece no capítulo 4, porque nesse capítulo 4, versículo de número 1, há uma probabilidade de visualizarmos aqui os retratos da vida de cada um de nós, e ao mesmo tempo a metodologia dos céus, do Cristo em nosso favor. Aí você vai ver que no versículo 4 vai dizer: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como que de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, se a gente entender de forma alegórica, figurada, que a ilha chamada Pátimo é toda uma ação estratégica utilizada no mundo espiritual, no mundo social onde estamos inseridos, pelos nossos adversários, com o objetivo de nos calarem, com o objetivo de nos paralisarem, com o objetivo de que faça que a gente perca o sentido da vida. Se a gente entender isso, entenderemos um pouco mais sobre o retrato da vida em João capítulo 4, porque no capítulo 4 começa assim, vê se está escrito assim na sua Bíblia: depois destas coisas. Está escrito isso aqui? Gramaticalmente, na língua portuguesa, isso aqui é um advérbio de tempo. Segundo a gramática portuguesa, isso significa que ainda vem algo
que ainda não foi revelado, que ainda não foi dito, que ainda não foi escrito, que ainda não foi visto. Depois dessas coisas, sinaliza que vem algo aí, que você ainda não presenciou, mas vem, depois dessas coisas, depois dessas coisas. Agora, de que coisas é essa? Que coisa é essa? A perseguição dele por Domiciano. Que coisas são essas? A prisão dele na ilha chamada Pátimo. Que coisa é essa? É o período de tempo dele dentro da ilha chamada Pátimo. Que coisas são essas? São a experiência dele arrebatado em espírito, é as cartas que ele recebe para transmitir. Ou seja, depois de tudo que ele vivera, a Bíblia vai, olha, e foca nele, e conectado a ele vai registrar depois destas coisas. Depois destas coisas. Você precisa entender que Deus que escreve a sua história, não é você que escreve, não é o diabo que escreve. E tem na nossa história, Deus a escrevê-la, Deus sempre coloca depois destas coisas, porque nós temos a tendência de ficarmos presos a todas as coisas que acontecem conosco, e a gente acha que por estarmos presos a todas estas coisas, ali é o nosso fim, ali é o que determina o nosso destino, ali vai acabar. Só que Deus diz, tem coisa sim, tem acontecimento sim, tem fato trágico sim, tem fato negativo, destrutivo, que te faz chorar, que te tira a tua paz, que mexe com a sua estrutura, mas você precisa entender que tem o depois destas coisas, não é apenas estas coisas, é o depois destas coisas. Esse depois dessas coisas, na metodologia pedagógica, teológica e divina, é tirar a gente do ponto do sofrimento, é tirar a gente do ponto da dor, é tirar a gente do ponto das desilusões, das frustrações e das feridas, e mexer com a nossa estrutura e dizer assim, olha, tem algo ainda que você ainda não viu, tem algo ainda que você não presenciou, tem algo ainda que você não experimentou, tem algo ainda que você não usufruiu. Então, depois destas coisas, há uma probabilidade de você ter chegado aqui para me ouvir hoje, marcado pela dor, com o seu rosto banhado em lágrima, com os seus olhos todo inchado de chorar, seu coração roxeado, sua alma fragmentada, seu espírito abatido. É uma frustração relacional familiar, é uma frustração empresarial, empregatícia, e você vai se sentindo inútil, você vai se sentindo desvalorizado. É um sentimento que tudo de ruim que acontece só é despejado em cima de você, e você vai se sentindo inútil, e você resume a tua vida somente essas coisas: só luta, só decepção, só batalha, só guerra, só sofrimento. Tudo é o contraditório. Aí Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer, não só de coisas é isto para a sua vida. Isto não determina o teu final, a tua história. Você tem que ver o que existe depois disso. Não é o antes disso, não é o durante disto, é o que vem depois, porque o antes disso você já viu, o durante disso você está experimentando, mas o depois disso você ainda não viu, você ainda não experimentou, você não sabe, mas vem aí. Mas na mente de Deus, no mente de Deus, e isso aqui eu quero que fique impregnado em você, e dentro da mente de Deus, o que Deus está revelando para João e quer nos ensinar, quando diz assim, depois dessas coisas, como assim, ó, depois da ilha, depois dessa dor, depois de todo esse sofrimento. Sabe o que essa expressão está ensinando? Depois dessas coisas, expressa uma mudança geográfica. Uma mudança geográfica. Uma mudança geográfica. Para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Para você não pensar que é coisa da minha cabeça, tá certo? Você está com a sua Bíblia aberta, não está? O versículo 1 está acontecendo aonde? Todo versículo 1, onde está João? Onde está João?
na ilha chamada Pátimo. Agora olha para o versículo de número 2. E logo, ele ouve isso e diz assim, e logo, está escrito e logo? Não é logo? Não é a semana que vem, não é o mês que vem, não é o semestre que vem, não é o ano que vem. E logo, a palavra ecoou e logo, imediatismo, velocidade, tudo rápido. E logo, fui arrebatado em espírito. É a segunda experiência dele, a segunda, arrebatado em espírito. Aí quando ele vai arrebatado em espírito, a estrutura biológica dele fica na ilha chamada Pátimo. Olha agora o que ele vai acontecer. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Agora ele está falando de Pátimo, agora ele está falando da terra, ele está falando da prisão, ou ele está onde agora? Ele está dentro do céu, falando do céu. Então houve aqui uma mudança geográfica, da terra para o céu. Os homens colocaram na terra, numa ilha chamada Pátimo, guarde, para tirar ele da comunhão dos crentes, para calar a boca dele, para ele não ter comunhão com Jesus. Aí chega Deus e muda o cenário, muda a geografia. Deus muda a geografia e tira ele de uma geografia terrena para uma geografia celestial. E por quê? Quem que faz isso? João não pediu para ser arrebatado, João não pediu para entrar no céu, João não orou, João não falou. É o céu que chega, é o céu que se movimenta, é Deus que age e diz assim, e trabalha nele, leva ele para um arrebatamento de espírito. Não é um desmaio, não é uma alucinação, não é uma crise epilética, é um arrebatamento de espírito, ou seja, é o poder sobrenatural de Deus atuando numa estrutura biológica e mudando a geografia, tirando ele da terra e levando para um ambiente celestial. E por que Deus está fazendo isso com ele? Para ensinar para ele, para falar com ele o seguinte: olha, ô João, Domiciano te prendeu, ele acha que ele é o maior, ele acha que é a maior autoridade, ele acha que faz tudo isso. Você precisa entender que você não é imperador, mas você é meu servo, você é meu filho, e por você ser o meu filho, você precisa compreender que não é a terra que governa você, é o céu que governa você, que todo governo vem do céu. Então receba esta palavra. Depois destas coisas, eu estou debaixo da graça de Deus para lhe dizer que há uma probabilidade que a tua história neste momento é só de ilha de Pátimo, tudo fechado, é uma prisão silenciosa, você não dorme, você não come, você não tem paz, é uma inquietação, e você olha para aquele ambiente e vai dizer, vai acabar tudo aqui, aqui eu morro, aqui é meu fim. Aí Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer, depois destas coisas, Deus está dizendo, eu vou mudar a tua geografia, haverá uma mudança de geografia, eu vou te arrancar desse ambiente, eu vou te arrancar desse calabouço, eu vou te arrancar desse beco, eu vou te tirar desse deserto, eu vou te arrancar desse poço, eu vou te arrancar dessa ilha, onde você vive na solidão, maquinando desgraça para a sua vida, com pensamentos suicidas, preso, amarrado, orquestrado, refém dessa depressão profunda, nesta residência, dividindo essa casa com outro, esse terreno com outro, essa empresa com outro, e você flagelado. Deus está lhe dizendo, eu vou mudar a sua geografia, para que você saiba, que não é a terra que determina a sua vida, não são os homens que governam sobre você, quem governa você é o céu que determina. Não é a terra que diz o céu que vai acontecer, é o céu que diz na terra o que vai acontecer. Depois destas coisas, então haverá uma mudança de geografia, correto? Uma mudança de geografia. Você já não vê a ilha chamada Pátimo, agora você está vendo o céu. E outra coisa, hein? Outra coisa, que eu não quero entrar nesse detalhe.
é o céu por dentro. Não é o céu por fora, é o céu por dentro. Vamos lá. Mas tem outro detalhe aqui depois dessas coisas. Porque se você olhar detalhadamente, não tem só uma mudança de geografia. Tem uma mudança posicional. Você não vê a ilha, está vendo agora o céu. É uma mudança de geografia. Mas se você vê, ele diz, eu fui arrebatado em espírito. Então agora, se você olhar todo o capítulo 4, João mesmo não está mais dentro da ilha. O imperador pensa que está, mas não está. Ele agora está dentro do céu. Porque todo o capítulo 4 começa dentro do céu. Todo decorre dentro do céu. Então houve uma mudança posicional. Guarde essa palavra. Deus não mudará só sua geografia. Porque aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele vai mudar a sua posição. Haverá uma mudança posicional. Deus vai te tirar de tudo aquilo que te limita e vai te colocar num ambiente dimensional que não há limite. Na prática, eu não quero trabalhar essa ideia para não entender uma ideia capitalista, mas é algo bíblico, que Deus muda o posicionamento, Deus muda o posicionamento, muda. E isso está na própria pessoa de Jesus, na própria pessoa de Jesus. Jesus exerceu seu ministério na face da terra. 30 anos, ele foi profissional de carpintaria. O pessoal o conhecia como carpinteiro. Mas quando ele triunfou na cruz, não era o carpinteiro. Já não era mais o carpinteiro. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 5, João, lá dentro do céu, ele diz, eu estou vendo um. Aí ele olha, uma hora é um cordeiro, outra hora é um leão. Jesus exerce o ministério como cordeiro e termina como leão. Deus vai mudar a sua posição. Então hoje pode te trabalhar de empregado, você pode ser tratado como empregado, mas amanhã esse mesmo que acha que é maior do que você, vai estar debaixo da sua tutela, porque Deus muda a posição. Hoje você pode estar morando numa casa de favor, mas amanhã você pode ser o proprietário dessa própria casa, porque Deus muda a posição. Hoje você pode estar dependendo aí de um pão, de um café, de um prato de comida. Amanhã você vai estar doando isso de forma muito abundante, porque Deus muda a tua posição. E se prepare, porque Ele não vai só mudar a sua geografia, porque quando Ele muda a geografia, é porque Ele já tem algo muito maior para você. Ele tem algo dimensional para você. Ele tirando João da terra e levando para o céu. A terra, a ilha, era o limite máximo de João. E o céu não tem limite. O céu não tem limite. Deus te levará para uma nova dimensão. Oh, glória a Deus. Outro detalhe que você pode aprender aqui quando diz, depois destas coisas, aqui expressa uma ideia de mudança de ciclo. Uma mudança de ciclo. Depois dessas coisas, o que é que Deus está infundindo via Jesus na mente de João? João, e pode prestar atenção, isso está aqui no livro do Apocalipse. João findou o capítulo 3 e começa o 4 assim, depois dessas coisas. Aí, depois dessas coisas, significa dizer para João, João, do capítulo 1 até o versículo 3, finda, estou mudando o ciclo. Agora toda a sua história
você vai vivenciar dentro do céu. Aí vai no Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, 13º, 12 mais 1, 14 menos 1, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 até o versículo 10. Tudo acontece dentro do céu. Não tem nada de João na terra, é tudo dentro do céu, é Ele o Senhor. Olha só, 3 capítulos, Deus está mudando o ciclo, aí vai de 4 ao 19º, aí a partir do capítulo 19, versículo 1, é o julgamento de nações, no capítulo 20 é o milênio, 21, 22 é todas as coisas, ou seja, João vai viver o novo, e os 3 já era a mudança de ciclo. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Hoje eu vou mudar o teu ciclo, hoje eu vou mudar esse ciclo de vida, hoje eu não vou mudar só o calendário, eu vou mudar a sua história de vida. Não é só um ano novo, é uma história nova, é uma mente nova, é um propósito novo, é conquistas novas, sonhos novos, projetos novos. Eu estou mudando esse ciclo, eu vou te arrancar desse isolamento, eu vou te arrancar dessa desgraça, eu vou te arrancar desse caos, eu vou te arrancar desse ambiente de dor. E eu estou mudando o ciclo, eu estou mudando o teu ciclo, eu vou te levar para uma dimensão. Então, como será a sua vida? Como será a tua experiência? Tua experiência não será mais preso na terra, dependente da terra, sobrevivendo na terra. Vai ser numa dimensão celestial, conectado com o céu, dependente do céu, sustentado pelo céu, provido pelo céu. Tudo, se prepare aí. Porque Deus não só mudará as estações meteorológicas, Ele mudará o ciclo da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois destas coisas, está escrito isso na sua Bíblia? Depois dessas coisas, vírgula. Aí vê que João dizendo, e olhei. Está escrito isso? Vamos parar nesse verbo olhar. Alguém mandou João olhar? Tem uma ordem? Ou é uma decisão pessoal dele? Ou é uma atitude dele? E por que ele disse olhei, se ele já estava olhando? Ele não era cego. Ele tinha os 5 sentidos funcionando, inclusive visão. Então por que ele disse que olhei? Porque houve uma mudança de comportamento visual. Porque até o momento ele estava vendo o quê? Olhando para onde? Para a ilha. Qual era a visão máxima de João? A ilha. E qual era o sinônimo da ilha para João? Prisão silenciosa. Quantos vivem em prisão silenciosa? Choram escondido para ninguém ver. Estão explodindo por dentro e dizendo que está tudo bem. Prisão silenciosa. Feridas que são escondidas. Prisões silenciosas. A ilha era o sinônimo da prisão silenciosa. Era o sinônimo da perseguição. Era o sinônimo do abandono. Era o sinônimo da solidão. E segundo o que foi proposto, sinônimo da sua morte. Aí João, e a ilha trancada, aí ele decide mudar o foco. Ele tira os olhos de cima da ilha. E vai olhar para onde? Para o céu. Aí ele diz assim, e olhei. Sabe o que esse verbo olhar nos ensina? Ele está nos ensinando o seguinte: mude o foco. Desvie a sua atenção da terra para o céu. Não fique focado na terra. Não fique focado no ambiente da tua dor. Não fique focado naquilo que te faz chorar. Não fica focado naquilo que te paralisa e te leva à inércia.
Não fique focado nas prisões silenciosas. Não fique focado naquilo que te humilha, te envergonha. Muda seu foco e olha para o céu. Olha para o céu. Olha para o céu. Deus está dizendo para você, tira seus olhos de cima dos seus problemas. Deus está mandando você olhar para o céu. Olhar para o céu, porque nós seres humanos temos a tendência de mensurar os nossos problemas pelo foco. Se eu ficar o tempo todo focado nesse copo d'água, daqui a pouco eu estou enxergando o mar vermelho nele. Se a gente ficar focado numa formiga, daqui a pouco a gente está enxergando Golias naquela formiga. Se a gente ficar focado numa cerca de arame farpado, daqui a pouco a gente está enxergando as muralhas de Jericó, porque a gente vai focando e vai mensurando os nossos problemas. Isso não tem jeito, isso não tem saída, isso não tem solução, fulano não suportou, ele morreu, ele não saiu, perdeu o emprego, olha a desgraça, também vai ser comigo, e fica mensurando. Aí chega João, Deus em Cristo diz, mude o foco, não olhe para o problema, não olhe para isso, para a terra, olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu, olha para o céu, olha para o céu. E deixa eu explicar isso aqui biblicamente, porque isso aqui não é psicologia, isso aqui é Bíblia, eu vou te explicar biblicamente isso aqui. É Salmo 121 que você conhece muito bem. Salmo 121 que você conhece muito bem. É o salmista conversando com a sua própria alma. O salmista conversando com a sua própria alma e dizendo assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele mesmo conversando consigo mesmo. Os montes ali na literalidade são os montes de Jerusalém, que cercava Jerusalém para proteger, mas de forma alegórica, psicológica, os montes são sinônimo de adversidade, de problema, daquilo que é contraditório, daquilo que é negativo, daquilo que é destrutivo. Aí é como se ele tivesse, estou olhando para essa luta, de onde me vem o socorro. Estou olhando para esse problema, de onde me virá o socorro. Estou olhando para esse diagnóstico, de onde me virá o socorro. Eu estou olhando para esse emprego, de onde me virá o socorro. Eu estou olhando para esse casamento, de onde me virá o socorro, de onde me virá o socorro, de onde me virá o socorro. Aí ele toma uma atitude comportamental e visual, ele muda o foco. Ele tira os olhos de cima do monte e ele olha acima do monte. E quando ele olha acima do monte, ele já não vê o monte, ele já vê o Senhor. Aí ele vai responder a própria alma. Ele vai responder a própria alma. Ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Isso você já sabe, não sabe? Ok, mas vamos viajar na mente do salmista e vamos entender o que ele está dizendo. Primeiro que ele diz assim, o socorro vem, não diz? É o verbo vir conectado à palavra socorro. O verbo vir é um verbo de ação, é um verbo de movimento. Sabe o que ele está dizendo? Que no céu não tem inércia. O céu não tem paralisia. O céu é um ambiente de movimento. Não tem desespero, tem movimento. O teu desespero não influencia o céu, porque o céu não é movido a desespero, é movido a movimento, a trabalho. O meu socorro vem. Ou seja, não estava parado, está vindo. Então guarde essa palavra. Tem socorro em movimento. Tem socorro em movimento. Tem socorro movimento. Tem socorro vindo. Para o socorro vir, é porque alguém enviou. É porque alguém determinou. É porque alguém deu uma voz de comando. Vá, socorro. Estou liberando socorro. Pá! Vem. Tem movimento. Tem movimento. Agora tem um segredo. Se já é interessante entender, compreender que tem socorro vindo, ok, isso é uma coisa. Isso já é extraordinário, fenomenal. Mas não basta isso. Tem um pronome conectado a isto, que é o pronome possessivo meu. Ele diz, tem socorro vindo. Mas não é para a totalidade. E não é da totalidade. O socorro que está vindo é meu. Então ele tem consciência
que ele tem direito a socorro e ele está tomando posse a socorro. Para você entender aqui, eu vou usar uma linguagem prática. É você ter furado o pneu do seu automóvel, ou teu automóvel ter um problema mecânico, você não conseguir deslocar, aí chega o guincho e fala assim, eu vim aqui, estou aqui, e eu posso levar o teu automóvel a tal lugar para você ali resolver o problema. Aí você diz assim, eu não quero. Aí você passa a noite toda parado lá debaixo da chuva do verão, porque você rejeitou ou não tomou posse do socorro que veio. Aí está o salmista dizendo, não, ele é meu. Não é do alfa, é meu socorro. Não é de beta, é meu socorro. Não é de Y, o meu socorro. O socorro é meu. É meu, o meu socorro. Agora preste atenção no detalhe. Vê se está escrito assim, o meu socorro. Vê se está escrito isso na sua Bíblia. O meu socorro. Vê se está aqui, vai lá conferir, Bíblia com Bíblia. Vê Salmo 121, vê se é o meu socorro. Vê se é, antes do pronome possessivo meu, vê se tem um artigo definido no singular, no masculino. Vê se é o meu, não é um socorro. Deus não dá um socorro. Deus dá o socorro. Quem dá um socorro é homens, indefinido, de qualquer maneira. O socorro é um socorro acima de todos os socorros. É o socorro do céu. Aí ele diz, o meu socorro. O meu socorro. Agora ele vai dar fonte, ele vai dar origem, ele vai dar onde procede o socorro. Ele diz, o meu socorro não vem da minha conta bancária, o meu socorro não vem do automóvel que eu tenho, o meu socorro não vem da posse de terra que eu tenho, o meu socorro não vem dos meus bens móveis e imóveis, o meu socorro não vem da terra, não vem de homem, não vem de recursos naturais, financeiro, não. O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor. Aí ele está perguntando, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Perguntando para a sua própria alma. Aí ele diz, meu socorro vem do Senhor. Aí ele conecta o verbo fazer ao Senhor. Ele diz assim, ao Senhor que fez os céus e a terra. Na parte A do versículo, os montes era o maior problema para ele. Era o maior obstáculo. Na parte B do versículo, quando ele entende que tem socorro do Senhor, ele diz, esses montes não passam de criatura do meu Deus. Ou seja, o que era grande para ele se torna pequenino quando ele foca em Deus. É Deus te ensinando que Ele é maior do que a tua luta, maior do que a tua dor, maior do que o teu problema, maior do que esse demônio que te perturba, maior do que o inferno que te levanta, maior do que essa enfermidade. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Ah, sabe qual é o teu problema? Teu problema não é o diabo. Teu problema não é a luta, teu problema é o foco. Mude o foco, mude o foco, mude o foco. Eu poderia te dar outro exemplo bíblico aqui, mas o tempo não me permite. É só você ver Eliseu e seu servo, cercado pelos exércitos inimigos, e o servo de Eliseu desesperado, Eliseu, meu senhor, vamos ser capturados, olha os exércitos inimigos. Aí Eliseu olha para ele, meu filho, fica tranquilo, estou parafraseando, descansa esse coração. Não, olha a tropa, eles vão nos devorar, vão capturar. Não, vem cá que eu vou orar por você, vou orar por você, vou orar por você. Senhor, abre os olhos dele, para que veja, em outras palavras, faça ele mudar o foco, mexa no globo ocular dele, ele está olhando com os olhos da carne, faz ele olhar com os olhos do Espírito, manda ele exercer a fé, faz ele exercer a fé. Aí terminou de orar, e aí filho, o que você está vendo? O que você está vendo agora? Está vendo a tropa do inimigo? Não, meu senhor, eu estou vendo agora cavaleiros de fogo. Eu estou vendo cavaleiros, e eles estão em movimento, eles estão rodeando aqui ao nosso lado, eles estão em movimento. Muda teu foco, muda teu foco, muda o foco, muda o foco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia,
Então pare de ficar olhando para aquele diagnóstico. Vou morrer, vou morrer. Quando eu vou morrer? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Muda de foco. Glória a Deus. Tá, vamos mais um pouquinho do versículo 1. Vamos, porque eu preciso terminar. Eu acho que eu já estou 1 hora e não cheguei na metade do versículo 1. Vamos lá. Veja se está assim. Depois dessas coisas, olhei, ok? Olhei. Está escrito isso na sua Bíblia, não está? Depois dessas coisas, olhei. Vê se está escrito assim. Eis que estava uma porta aberta no céu. Está escrito isso? Está aqui na tela. Vai me ajudar muito pedagogicamente falando. Olha aqui, ó. Preste atenção. Eis que estava. Vamos para isso aqui. Estava o quê? Uma porta aberta no céu. Então vamos ali. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é o verbo estar. Ela estava lá. Ela foi criada ou já estava? Ela foi colocada naquele momento ou eu já estava? Já estava lá. Antes dele olhar, ela já estava lá. Antes dele focar para o céu, ela já estava lá. Já estava lá, não estava? Não é o que diz? Já estava. Não estará, já estava. Sabe o que Deus está te ensinando aqui? Tudo que você precisa, Deus não vai criar. Ele não vai criar tudo o que você precisa, porque já está criado. Ele não vai criar, ele já criou. Deixa eu lhe dizer, você vai dizer, onde você vai chegar, Deus não vai criar o ambiente já existe, você nunca viu, mas está lá, porque o que Deus preparou para você, ainda teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, e nem chegou no teu coração. Mas não é porque teus olhos não viram, que teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração, que já não existe. Já existe. Já existe. Você está pensando que Deus vai gerar a vitória já está gerada. Você só vai tomar posse. O milagre não será criado, o milagre já existe. Você só vai viver o milagre. A provisão não será gerada, a provisão só existe. Ela só chegará até você. O que Deus preparou para você já está. Ele não vai gerar, já gerou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aí estava lá, olha só, estava lá. E o que estava lá? Estava lá? É uma porta mesmo? Vê se é uma porta. Vê se não é 2 portas. É uma porta. E por que não 2? O que não 2? E por que só uma porta? Então eu vou usar a pessoa de Jesus para fazer a aplicação. Jesus chega em João 10:9 e diz assim: eu sou a humanidade precisava de 2 portas ou de uma porta? A solução da humanidade estava em 2 portas e uma porta. A salvação da humanidade estava em 2 portas e uma porta. A reconciliação da humanidade com Deus estava em 2 portas e uma porta. A mudança, a transformação da humanidade estava em 2 portas e uma porta. Então Deus resolveu o problema de toda a humanidade em Cristo com uma porta. Quando Deus põe uma porta, é Deus dizendo para você: você não precisa de 2 portas para mudar de vida. Você não precisa de 2 portas para realizar esse sonho. Você não precisa de 2 portas para ver as minhas promessas cumpridas. Para você basta apenas uma porta. Eu tenho uma porta para você. Agora vai recebendo essa palavra. É João que vai até a porta? Ou é a porta que vem até João? Vai ler o texto. É João que vai até a porta? Ou é a porta que vem até João? É a porta que vem até João, porque João até então está na terra. É a porta que vem até ele. Do céu ele vê a porta vindo até ele. E você está em desespero. Você quer entrar em qualquer porta. Deus não te chamou para você entrar em qualquer porta. Deus te chamou para entrar em uma
porta. E não se preocupe quem está passando à tua frente, porque reino de Deus não é reino de velocidade. Não se preocupa com os velocistas, porque os velocistas não fazem parte do reino de Deus, porque o reino de Deus não é para velocista, o reino de Deus é para perseverante. No reino de Deus os velozes não vencem, quem vence são aqueles de passos curtos, passos lentos, mas firme, contínuo, que sabe onde vai chegar, que vive o propósito de Deus passo a passo. Então deixa eu lhe dizer, não se preocupe, porque não é você que vai até a porta, é a porta que vem até você. Deus traz a porta até você. Oh, vem algo novo aí, vem algo da parte de Deus aí. Não, volte aqui para terminar, volte aqui para você entender que é Deus, para que você entender que é Deus. Quando começa, João está na ilha de Pátimo. Quantas vezes João olhou para o céu e não viu a porta, mas a porta estava lá. Quantas vezes olhou para o céu e não viu a porta, mas quando Deus tirou as cortinas, lá estava a porta. Quantas vezes você olha, cadê a porta, cadê a porta, como vou sair dessa? Mas a porta já está lá, só falta o momento de Deus para tirar as cortinas. Agora outro detalhe, Deus é tremendo, a sua mente é fértil, a sua mente é extraordinária. Olha como que Deus coloca a porta lá. Deus colocou a porta, já é extraordinário, não é? Já não é fenomenal, não é? Só que Deus coloca a porta fechada ou aberta. Deus nunca te dá uma porta fechada. A bênção é tão grande que você nem precisa pegar na maçaneta para abrir. Deus já te dá a porta aberta e diz, entra. Esta noite, quem fecha a porta é o diabo, mas quem dá a porta aberta é Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer, eis que hoje eu ponho diante de ti uma porta aberta e te digo, a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode fechar. Esta noite Deus está dizendo para você, filho, filha, prepara-te, porque eu estou colocando diante de ti uma porta aberta, uma porta aberta, uma porta aberta, é uma porta aberta. Só que tem um detalhe, Deus dá o local, a localização onde Ele colocou a porta aberta. Onde Ele colocou a porta aberta? Onde Ele colocou a porta aberta? Onde Ele colocou a porta aberta? Quem é que comanda o céu? Quem exerce governo no céu? Quem manda no céu? Isso significa dizer o quê? Pode ter inveja de você, mas não fechará a porta, porque a porta está no comando do céu. Pode te perseguirem, mas não fecharão a porta, porque a porta está no comando do céu. Podem fazer feitiçaria para acabar com você, mas não terão êxito, porque quem comanda a porta é o céu. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, costurar a boca do sapo, enterrar 7 palmos para fechar a porta não fechará, porque a chave está na mão do teu Deus. Deus te trouxe hoje aqui, oh meu Deus, oh meu Deus. São exatamente 21 horas e 5 minutos, 25 minutos, eu cheguei aqui praticamente na metade do versículo. Eu vou parar aqui, aí vocês falam com o pastor Marcelo, para me trazer no próximo janeiro profético, para eu terminar a metade do versículo. Mas só quero que vocês recebam hoje esta palavra que vai ser um norte. Temos aqui ainda 11 meses pela frente, não sabemos o que vem pela frente, só sabemos o que aconteceu conosco nesse ano todo e agora na quinzena deste mês do novo ano. Só que Deus te trouxe aqui para dizer, depois dessas coisas, tem uma porta aberta no céu para você. Deus te abençoe!
Se é para Jesus, é mais forte. Glória a Deus. É para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Janeiro profético. É impossível você sair daqui sem mudar o foco. É impossível. Deus abençoe sua vida. Entregou na hora. Você foi abençoado nessa noite? Foi abençoado nessa noite? Irmãos, eu estou aqui no céu. Estou no céu. É impossível. Você está na terra, irmão. É impossível. Uma logística que deu tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, posso fazer uma pergunta? Tem alguém no nosso meio que está olhando para a terra e quer ficar na terra ainda? E quer vir para o céu? E quer entregar a sua vida hoje? Porque depois de uma palavra dessa, irmão, dá vontade de aceitar Jesus de novo. Desculpa falar, irmão. Eu vou ser o primeiro, irmão. Eu vou aqui para frente. Desculpa aí. Não, você me perdoa. Não adianta não, irmão. Eu acho que a gente... Não, eu vou ter... Não é possível. Sou o primeiro a entregar minha vida. Irmão. Tem tanto lugar dizendo que é Jerusalém, que é porta de Deus. Mas não é não. Não é não. E eu quero agradecer a Deus. Agradecer também ao Bruno, que foi responsável pela logística do pastor. Deus abençoe sua vida. As portas estão abertas aqui, tá bom? Eu queria que os irmãos, nessa noite, se tem alguém no nosso meio, que Deus, Ele falou, confirmou. Queria chamar a banda aqui em cima, para nós encerrarmos. Glória a Deus. Tem um aniversariante hoje aqui, um rapaz que estava com a gente. A Liliane também, é verdade. Tem 2 aniversariantes aqui nessa noite. Chamar. Glória a Deus. Tomou meu microfone, levou. Vai levar para o Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Vai levar para... Meu Deus do céu. Pode, tá bom, leva lá que nós vamos lá semana que vem. Deixa ele levar, não tem problema não, pode levar. Vem para cá os 2 aniversariantes. Vamos orar. Glória a Deus. Estava desistindo. Aí, João. Meu Deus do céu. Agradecer também pelas vidas desses 2 guerreiros. Irmão, 18 anos. Olha aí. Ouvindo uma palavra dessa. Firmado nos caminhos. Presente de Deus. Isso é um presente de Deus para a nossa vida, Lu. Amém? Isso é um presente de Deus. Que é tão bom, jovem, que tem sede da palavra, firmado na palavra. Liliane, diaconisa, Deus abençoe sua vida. Estenda as mãos para cá para a gente abençoar. Glória a Deus. Dá um presente para eles do Janeiro Profético. O aniversariante que fizer no Janeiro Profético tem presente do Janeiro Profético, tá bom? Vocês vão receber 2 presentes aí. Vocês vão receber presente do Janeiro Profético. Tá, coordenador? Dá presente para eles. Em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso e fiel de nossas vidas. Pai dos teus filhos. Que nessa noite, meu Deus, ao ouvir essa palavra, a receber essa palavra,
completando, meu Deus, mais um ano de vida. Meu Deus, a tua filha Liliane, o teu filho Luiz, Pai amado e Pai fiel. Senhor, eu quero pedir a Ti, derrama mais sobre teus filhos. Senhor, a palavra já foi um presente para eles. Senhor, eles têm sido, meu Deus, guiados e direcionados pelo Senhor. Pai amado, derrama, meu Deus, os presentes do céu, não da terra, Senhor, na vida dos teus filhos, espirituais. Fortalece, dá resistência e principalmente entusiasmo por teus filhos. Teu filho Luiz, a tua filha Eliane, que receba do céu, meu Pai, os pedidos que ela tem feito. Em nome de Jesus, ela é um presente em nossas vidas, é um presente no Ministério Catedral, é um presente, meu Deus, que o Senhor enviou. Muito obrigado, meu Pai. Derrama que possamos passar mais e mais aniversários juntos, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória, glória a Deus. Fique de pé, aqueles que podem. Amanhã, Carolina Policarpo. Meu Deus, pastor Cris está aqui conosco. Glória a Deus. E mais pastores, a pastora também, os pastores ali, Jean, todos que estão conosco. Deus abençoe. E amanhã, banda, glória a Deus. São vocês amanhã? Banda CPV amanhã não? Não? Quem é? Cadê o João? CPI amanhã? Banda CPI amanhã. Glória a Deus. Carolina Policarpo. Chegue cedo. Esse estacionamento está lotando rapidinho. Coloque aqui no outro, atrás da igreja, e você desce pela escada. Amém? São 2 estacionamentos para servir a vocês. E nós vamos embora. Estenda as mãos para o alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Senhor estejam agora, hoje e para sempre. E a igreja que vai para o céu diz: vão em paz, que os seus acompanhem. Hoje teve lá em cima no primeiro andar com as crianças, pastora Cris, ela estava lá orientando as crianças. Vão em paz, em nome de Jesus. Cantina, ó, hambúrguer, cheeseburger, egg burger, sei lá, em nome